Vamos ver alguns detalhes aqui sobre a igreja de Esmirna. Quero te convidar a fechar os seus olhos, nós vamos orar. Obrigado, Senhor, nosso Deus e Pai. Obrigado por essa noite, por esse tempo preparado pelo Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos concede o privilégio, Deus, de estarmos na sua casa. Toma esse ambiente nas tuas mãos, na tua presença. Que tudo que for dito, feito e realizado neste local seja para a glória do teu santo e poderoso nome. Guarda a nossa vida, livra-nos de todo o mal. Prepara o nosso coração, ó Deus, para a palavra do Senhor, para aquilo que o Senhor quer revelar à nossa vida, à nossa alma nessa noite. Sejamos nós sensíveis à voz de Deus e que tudo o que aprendemos aqui possamos levar e praticar ao longo da nossa jornada. E tudo seja feito para que o Senhor seja glorificado no nosso viver. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode abrir. Apocalipse 2, nós vamos ler do 8 ao 11. Acharam? Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Amém, Senhor. Glórias ao teu nome. O título da lição dessa noite é Esmirna, a igreja perseguida. Eu começo aqui fazendo uma reflexão com vocês daquilo que a gente tem visto. A igreja continua sendo perseguida? O que vocês acham? Sim, né? Alguns casos são mais explícitos, são mais violentos, outros são mais dissimulados, camuflados, mas a realidade é que a igreja continua sendo perseguida ao longo da história, né? O alvo da lição de hoje é nos levar a entender que a vida cristã, confessar Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, muitas vezes vai nos colocar em situações em que nós seremos perseguidos. Provavelmente você já viveu isso como eu, dentro da nossa própria casa. Às vezes é difícil dos nossos parentes entenderem a nossa conversão, aceitarem a nossa fé. Já passou por isso, por essa experiência? Mas você, até ontem você estava assim, assado, hoje desse jeito. Será que você mudou mesmo? Será que as coisas são assim? Graças a Deus, porque aprove ao Senhor em tempo oportuno alcançar a nossa vida, revelar a nós o seu Filho Jesus Cristo. E Ele sim, Ele liberta, Ele transforma, Ele salva, Ele restaura, Ele muda a nossa história. Amém? Graças a Deus. Quero fazer com você algumas considerações aqui a respeito de perseguições, antes da gente entrar na lição. Primeiro, é fato que a confissão de Jesus como Senhor da nossa vida pode nos levar a sermos perseguidos. Mas, mesmo diante das perseguições, essa lição vai ensinar para nós: uma coisa a gente não pode deixar de ser, uma essência a gente não pode perder. Mantenha-se fiel em meio a essas perseguições. A segunda consideração que nós vamos aprender aqui é que, mesmo passando por tantas perseguições, nós não podemos deixar de agir como genuínos cristãos. Nunca deixe de agir como um homem de Deus, uma mulher de Deus.
Nunca negue o propósito pelo qual Deus te chamou. Nunca olhe para trás e cometa o equívoco, o erro de pensar que talvez o que eu decidi hoje seja apenas um sentimento, uma emoção, e que as coisas de fato não são bem assim. Nunca deixe de ser fiel diante das perseguições que surgirem. Seja fiel a Deus, mantenha-se fiel a Deus, mantenha-se fiel ao chamado de Deus para a sua vida, mantenha-se fiel à sua fé, mantenha-se fiel àquilo que Deus tem revelado ao seu coração. E a terceira consideração para nós nessa noite é que se nós entendemos que as perseguições existem, às vezes nós passamos por algumas, não podemos nos esquecer da igreja do Senhor, que está pelos 4 cantos dessa terra a levar a palavra de Deus. Irmãos, nesse momento, existem irmãos nossos que estão perdendo a vida porque não negaram a fé. Tem gente agora, nessa hora, crentes nessa hora, que estão sendo presos, torturados. Igrejas se reunindo no meio de matas e florestas porque não podem ser vistas. Irmãos nossos que não têm acesso a uma Bíblia. Quantas Bíblias você tem na sua casa? Acredito que a maioria de nós tem mais do que uma, sim ou não? Tem irmãos em determinados locais que eles compartilham folhas da Bíblia. Hoje você está com a folha do capítulo 23 de Mateus, o outro está com a folha do capítulo 2 de Deuteronômio, e a gente vai fazendo esse rodízio, a gente vai trocando de forma escondida, para a gente poder ter acesso à palavra de Deus. E nós temos essa liberdade tão maravilhosa. Você já parou para pensar, olha a liberdade que você tem. Você pode sair da sua casa, você pode vir à casa do Senhor, ter comunhão com seus irmãos. Você tem o privilégio de desfrutar num ambiente tão gostoso, tão sadio. E se alguém puder ligar esse ventilador aqui, vai me ajudar, porque aqui está quente. Num ambiente tão gostoso, tão sadio, a gente tem a liberdade de desfrutar de um momento tão abençoado na presença de Deus. Então, para nós que entendemos o que significa perseguição, não podemos nos esquecer de orar por essa igreja militante que está no fronte de batalha, pelejando em pró do reino de Deus. Lembre dos seus irmãos em oração. Amém? A cidade de Esmirna. Um pouquinho de história e de geografia para nós aqui. Assim como as demais igrejas citadas no livro do Apocalipse, Esmirna também ficava localizada na região da Ásia Menor. A Ásia Menor, essa região citada aqui no livro do Apocalipse, para nós hoje é o país que nós conhecemos como Turquia. Esmirna ficava a aproximadamente 55 quilômetros de distância da cidade de Éfeso. Uma cidade em crescimento, uma cidade próspera. Uma cidade importante. Ali havia um importante porto marítimo. Lembra quando o pastor Fernando falou na aula passada sobre Éfeso, que Éfeso também era um importante porto marinho? Estas cidades eram cidades estratégicas, de grande importância social, econômica e política para todo o império. Para todo o império. A palavra Esmirna no Novo Testamento, ela tem um significado que a gente tem uma certa familiaridade. A palavra Esmirna significa mirra. Lembra quando o Senhor Jesus nasceu? A literatura bíblica diz que 3 sábios vieram do Oriente. Sábios que a tradição vai chamar de reis magos. Vieram para ofertar presentes ao menino Jesus. E eles trouxeram ouro, incenso e mirra. Ouro simbolizando a realeza, incenso simbolizando a adoração. E mirra, um simbolismo da unção. Mirra, que é uma resina
ela é retirada do caule de uma planta, ela tem alto valor de sabor meio amargo. Falar que amargo é meio é difícil, né? De um sabor amargo, mas ela é rica em várias propriedades. Ela tem várias qualidades e utilidades. Ela era empregada naquela época do comércio ou indústria dos cosméticos. Lembra da passagem que Esther vai se preparar para se encontrar com o rei? E ela tem todo um preparo antes ali com especiarias, com óleos e tudo mais. Lembra disso? A mirra era um dos elementos utilizados para a produção desses cosméticos. Também era utilizada na indústria farmacêutica. Da mirra se faziam remédios. Ela tinha propriedade medicinal. Usada também na fabricação do óleo, da unção, descrito no livro do Deuteronômio, o óleo que era usado para ungir o sacerdote, os utensílios do tabernáculo, usada também junto com incenso aromático. Por isso, um dos seus significados, aroma suave, cheiro suave. Mas ela também tem um outro significado, que vai se relacionar, nesse contexto, melhor com a igreja de Esmirna. A mirra também era utilizada como sendo um dos elementos que fabricava-se um composto, que era usado para ungir o corpo daquele que morria. Quando Jesus morre naquela sexta-feira, no dia seguinte, sábado, eles descansaram. No domingo pela manhã, o primeiro dia da semana, um grupo de irmãs pegam algumas especiarias e vão até o sepulcro com o objetivo de ungir o corpo de Jesus. Então a mirra vai ter um significado, uma correlação muito importante com a morte, que vai se enquadrar melhor na situação que os irmãos da igreja de Esmirna estavam para enfrentar. É nesse contexto que a igreja se estabelece nessa cidade. Um contexto desafiador. Como é que a igreja chegou até a cidade de Esmirna? Os estudiosos dizem que muito provavelmente a partir do ministério do apóstolo Paulo, que viveu uma época na cidade de Éfeso, e a partir de Éfeso ele pregava, evangelizava e alcançava as cidades circunvizinhas, dentre elas Esmirna. Pergunto a vocês, quem eram os maiores algozes, os maiores adversários, os maiores perseguidores da igreja na cidade de Esmirna? Vocês têm ideia? Será que eram os idólatras, os pagãos? Veja, a tradição cultural, religiosa das pessoas da cidade de Esmirna era politeísta. Ou seja, eles adoravam vários deuses. Na cidade haviam vários templos e eles não se contentavam apenas em adorar imagens e esculturas. Eles passaram e adotaram a prática de adorar o próprio homem, na figura do imperador. Nesse contexto, a igreja chega em Esmirna. E ali vai ocorrer um levante de um grupo de pessoas contra os crentes, contra os cristãos. E vão ser os judeus os maiores perseguidores da igreja na cidade de Esmirna. Os judeus, que eram chamados de o povo de Deus, por inveja, por maldade, começaram a perseguir aqueles que eles denominavam como sendo pertencentes da igreja, da seita chamada a seita do caminho. Lembra disso? Lá no livro de Atos. Então, um judeu chegava para um soldado romano e dizia: olha, está vendo aquela pessoa ali? Aquele ali é um dos membros daquela terrível seita do caminho que influenciou, que perturbou
toda a terra de Israel. Aquele é um indigno, aquele é um profano, aquele é um maldoso, aquele ali é um perturbador, é um revolucionário que não obedece, não respeita e nem serve ao império. E assim, a igreja se estabelece nessa cidade. Será que foi fácil para esses irmãos? O que vocês acham? Nós temos ou não temos uma liberdade maravilhosa de servirmos a Deus no nosso tempo, na nossa época? Alguém te impediu hoje de vir à igreja? Alguém ameaçou prender você? Não. Isso por si só já é um ótimo motivo para a gente adorar o Senhor nessa noite. Agradecemos o Senhor nessa noite, essa liberdade que Ele nos concedeu. Amém? Quem são os destinatários da carta que vai ser enviada para Esmirna? Quem recebeu essa carta? Vamos lá, pode chutar. Para quem que a carta foi escrita? Ótimo, ponto positivo. Ótimo. Veja, a palavra vai dizer: ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Nós vimos nas aulas passadas que existem algumas interpretações dessa figura ao anjo da igreja. Alguns acreditam que é um anjo celeste, outros vão acreditar que o anjo da igreja são os membros, a membresia da igreja, e alguns entendem que a expressão o anjo da igreja é o líder, o pastor ou o bispo daquela igreja. Certo é que a carta foi escrita para a igreja do Senhor Jesus que estava em Esmirna. A carta, ela é escrita para os filhos de Deus. E graças a Deus, porque até os dias de hoje, ela está aí, está alcançando e abençoando a nossa vida. Porque a palavra de Deus não falha, não volta para o Senhor vazia. Ela é apta, ela é pronta para fazer aquilo para o qual o Senhor destinou. Amém? Deixa eu fazer uma observação com você aqui. Quantas igrejas receberam cartas? 7. Foi enviada uma mensagem para cada uma dessas igrejas. E todas as mensagens possuem uma estrutura. A estrutura da carta é composta de elogios, repreensões e promessas. Diga comigo: elogios, repreensões e promessas. Somente 2 igrejas não vão receber repreensões. E Esmirna é uma delas. E isso é muito significativo. Já imaginou você pertencer a uma igreja para a qual o Senhor não tem palavras de repreensão? Já imaginou você ser essa igreja para quem o Senhor não tem uma palavra de repreensão? Que a gente possa alcançar, se não esse, pelo menos um status parecido com ele. Amém? Muito bem, nós vimos quem eram os destinatários, a igreja do Senhor Jesus. Agora me ajuda. Quem é o remetente da carta? Quem é o autor da carta? João, ele é o escriba. Ele é o escritor. De quem são as palavras? Do próprio Senhor Jesus. Irmão, a palavra que vai e que deve nortear a nossa vida é a palavra que vem da boca de Deus. É a palavra do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. As palavras são do próprio Senhor Jesus. E na sua saudação inicial à igreja de Esmirna, o Senhor Jesus vai apresentar algumas das suas credenciais e alguns dos seus atributos. Lembra-se no capítulo 1, quando nós vimos que João recebe aquela revelação do Cristo glorificado? Ouvi uma voz por detrás de mim, uma voz forte como de trombeta.
Então eu me virei para ver quem falava comigo. Vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um como sendo o Filho do Homem. Ele tinha nas suas mãos 7 estrelas. Ele estava vestido, preste atenção nisso, por favor. Ele estava vestido de vestes talares, vestes de justiça. Os cabelos deles e a sua cabeça eram brancos, alvos como a lã, brancos como a neve. Seus olhos como chamas de fogo, seus pés como um latão reluzente, sua voz como voz de muitas águas. O seu rosto brilhava como o sol na sua mais intensa força. E da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. João tem essa revelação do Cristo ressurreto, do Cristo glorificado. E agora, o Senhor Jesus vai passar para as 7 igrejas, uma porção, para cada uma delas, uma porção desta grandiosa revelação. Na aula passada, nós aprendemos sobre os irmãos de Éfeso, não foi? A eles, ele se apresentou como sendo aquele que tinha em sua mão as 7 estrelas e que caminhava entre os 7 castiçais. Agora, para os irmãos de Esmirna, ele vai se apresentar, veja, escreve ao anjo da igreja em Esmirna, estas coisas diz o primeiro e o último. O que significa ser o primeiro e o último? Jesus é o único. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e Ele é o fim. Irmãos, toda a criação, ao mesmo tempo, toda a criação foi feita e se direciona diretamente a Ele, porque tudo o que foi feito por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele está falando para os irmãos que estão prestes ao martírio. E a expressão martírio significava, sabe o quê? Você vai morrer. A sentença era de morte. Mas você vai dar a sua vida por uma causa nobre, a maior de todas elas. Jesus está falando para a igreja de Esmirna, eu sou o único. No meio de todo esse contexto no qual você se encontra, toda essa idolatria dessa cidade, essa multidão de imagens e de ídolos, essa crença mundana, pagã, essa crença dos homens reconhecendo em outro homem um Deus. Eu estou, Jesus dizendo à igreja, acima de todas estas coisas, eu sou na vida de vocês, igreja, o primeiro e o último. Vamos aplicar para nós hoje, na nossa vida, Ele é o primeiro e o último. Na tua casa, na tua família, no teu trabalho, nos teus estudos, nos teus anseios, nos teus sonhos, Ele é o primeiro e o último. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Irmãos, tudo o que nós conhecemos como existência, tudo aquilo que você até hoje estudou, conheceu, pesquisou, seja concreto, seja esse mundo invisível, microscópico, porque a gente tem muita coisa que a gente nem vê, mas que existe, seja esse mundo invisível mais real, chamado de espiritual, todas as coisas só encontram razão de existência nele. Essa imensidão de oceanos, mares, esse espaço insondável, carregado de pontos de luz que a gente conhece como estrelas. A Bíblia diz que Ele chama cada uma delas pelo nome, e todas elas se reportam a Ele. Ah, vale um glória a Deus isso, hein?
É isso que ele está falando para a igreja de Esmirna, é isso que ele está falando para nós hoje. Essa é uma das credenciais que ele apresenta, a segunda credencial que ele vai apresentar para os irmãos ali de Esmirna. Veja, eu sou o primeiro e o último, o que esteve morto, mas estou vivo. Naquele domingo pela manhã, quando elas chegam no sepulcro, uma surpresa maravilhosa, a maior de todas elas. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ele ressuscitou, como havia dito. Cristo vive, Jesus vive. E porque ele vive, nós podemos ter esperança. Porque ele vive, nós sabemos que a despeito de todas as perseguições, com ele um dia viveremos, com ele um dia estaremos para todos sempre. Para aqueles irmãos que estavam sendo perseguidos, levados para a prisão, nega Jesus ou você morre hoje. Para esses irmãos ele está dizendo: ei, eu sou aquele que estive morto, mas eis que eu estou vivo. Por maior que seja a tua luta, por maior que seja a tua tribulação, saiba, ela não é maior do que o meu amor por você. Assim como eu vivo, você também vai viver. Terceira credencial que ele vai apresentar para os irmãos de Esmirna: sou eu aquele que vivo. E ele vai dizer algo muito interessante. Ele vai dizer assim: conheço. Eu conheço você. Quem é casado aqui há mais de 20 anos? Tem alguém casado há mais de 20 anos? Estava falando com o Theo na porta ali. 43 anos de casamento. Eu tenho 46 de idade. O Theo tem 43 de casamento. Se você é casado há um bom tempo assim como o Theo, muito provavelmente o teu marido ou a tua esposa conhece você muito bem. Conhece ou não conhece? Conhece ou não conhece, irmã? Conhece. Sabe quando você não está legal, sabe quando você está nervoso, sabe quando você está feliz, sabe como te agradar, te conhece. Conhece você. Agora, uma coisa é o teu marido ou a tua esposa chegar para você e falar assim: te conheço. Eu te conheço. Outra bem diferente é Deus falar para nós hoje: conheço você. Eu conheço você. Quando você ainda era uma substância informe, lá no ventre da sua mãe, cada um dos teus dias já estavam diante de mim. Eu conheço você. Senhor, o que o Senhor conhece a nosso respeito? Eu conheço a sua tribulação. Eu conheço a tua tribulação. Existe alguém que conheça você melhor do que Deus? Existe alguém mais bem interessado, mais bem intencionado na sua vida do que o Senhor? Por mais que a sua mãe te ame, que o seu pai te ame, amor de mãe é um amor que não se mede. Mas por mais que a sua mãe te ame, ela não te ama como o Senhor te ama. Ela não te conhece como o Senhor conhece. Eu conheço a sua tribulação. Eu sei quando você chorou naquele travesseiro à noite. Eu sei do aperto que você carrega no seu coração. Sei dos seus anseios, das suas angústias, sei. Sei desse sentimento que às vezes ele tema em voltar, em bater na porta do teu coração, em tentar achar um espaço na sua vida. Eu sei disso. Conheço as suas fraquezas, conheço as suas limitações. Eu conheço a tua tribulação. Conheço toda essa injustiça, Esmirna, com a qual estão perseguindo você. Conheço essa hipocrisia. Conheço a traição que você viveu. Eu conheço. Conheço você muito melhor do que você pensa ou imagina. Conheço a tua tribulação. Sei e conheço sua pobreza. Os irmãos de Esmirna não são
rotulados como pobres porque não trabalhavam, irmãos. Eles foram chamados de pobres, foram referenciados assim, conheço a tua pobreza, por causa da perseguição que eles sofreram. Perseguição que confiscava os bens dos crentes. Perseguição que destruía as propriedades dos crentes. Imagina você na sua casa, chega o governo, te arranca lá de dentro, joga tudo para o chão, se vira. Você comerciante, naquela época, eu tenho aqui um meu comércio, uma tenda de tecidos, uma peixaria do Sojão lá no comércio. O Sojão é cristão, ele é crente, ele serve a Deus. O judeu chegava para a autoridade governamental e dizia para ele, ó, sonega impostos do governo. Tem se levantado contra Roma. E o governo chegava e jogava tudo para o chão, confiscava todas as mercadorias, a ponto de, diz os historiadores, a ponto de sobreviver. Não é viver não, irmão, estou falando de sobreviver. Ali já era um grande desafio. Imagina você acorda todo dia cedo, vou para a lida, vou buscar o leite, o pão da minha família, dos meus filhos. Vou cumprir o meu papel de provedor. Mas você é crente, você é cristão. E as perseguições chegam. Não tem espaço para você aqui não. As relações comerciais estão rompidas. Eu não vou te contratar. Você não tem lugar mais nessa cidade. Melhor para você é ir embora. Ou então, nega a tua fé. Para com essa história de ir na igreja, para com essa história de Bíblia, para com essa história de servir a Deus. E a condição daqueles irmãos foi caindo, a ponto de o Senhor dizer para eles, eu conheço a tua pobreza. Mas aí vem o escritor e coloca lá entre parênteses para nós assim, mas tu és rico. Tu és rico. Não é essa riqueza limitada a coisas materiais que infelizmente a gente vê muito propagada, essa ideia errada de que sucesso espiritual está diretamente relacionado à quantidade de coisas materiais que você tem. Afinal de contas, você é filho de Deus, afinal de contas, você vai comer o melhor dessa terra, afinal de contas, Deus vai honrar a sua fé. Um cristianismo, e isso acontece nos nossos dias? Pergunto a vocês, será que acontece? Um cristianismo que mede os crentes por aquilo que os crentes têm. Não por aquilo que você é. É aquilo que você dá, aquilo que você entrega. Afinal de contas, a vida é um sacrifício. Traga o teu Isaac ao altar. É uma distorção da palavra, dos princípios estabelecidos por Deus. Como é que Deus disse para você, Eva? Deus falou que você pode comer tudo aqui? Como é que é? Não, ó, Deus falou que a gente pode desfrutar aqui do paraíso, podemos comer, só não podemos tocar no fruto daquela árvore. Não, Eva, você entendeu errado. Por que eu estou passando tanta dificuldade? Porque você entendeu errado. Não foi assim que Deus disse. Você entendeu errado. E aí vem o autor da música e diz que o vil metal corrompeu o coração de muita gente. E é uma grande verdade. Existe um crime tipificado no Código Penal chamado estelionato. Já ouviram falar? O famoso 171. Qual é a chave fundamental para que o 171 ocorra? Alguém se arrisca? A ambição da vítima. Porque o cara que vai dar o golpe, ele vai te prometer rios e fundos. E é por isso que o outro cai no golpe. E é por isso que ele se torna vítima. É a ambição dele. Muita gente chega na igreja cheio de ambição.
quer levar daqui o bolso cheio, quer negociar com Deus, quer barganhar com Deus. E infelizmente, em muitos lugares, esse ensino tem sido propagado. Eu glorifico a Deus pela palavra que Deus traz à nossa vida deste altar. Ah, como eu sou grato a Deus. Estou aqui na igreja desde 1998, agosto de 1998. Faz uma conta comigo. 98 para 2002, para 24, 24 com 2, 26 anos. Próximo a completar 26 anos. Sou grato a Deus pelo ensino e pela palavra que eu tenho ouvido desse altar. Que trata todos como um, que se compadece do necessitado, que socorre a viúva, que socorre o órfão, que ensina para nós os valores reais da palavra de Deus, que tem nos incentivado, nos encorajado. Continue, continue. Que não nos mede com uma régua. Você é melhor porque você fala, porque você canta, porque você tem mais, ou porque... Não. Não faz acepção de pessoas. Graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Tu és rico, igreja. Rico, não materialmente, tu és rico espiritualmente. A tua riqueza está na tua perseverança, a tua riqueza está na sua fé. A tua riqueza está no seu comprometimento, a tua riqueza está no seu confiar e descansar no Senhor. A tua riqueza está no ensino de que o meu Redentor vive e por fim se levantará, e ainda que eu esteja em meus ossos, eu tenho a certeza que eu verei a Deus. A nossa confiança está em acreditar que o Senhor cuidará do nosso depósito, da nossa família, da nossa casa, até aquele dia que Ele há de vir nos buscar. É isso que Ele vai dizer para os irmãos de Esmirna, é isso que Ele está dizendo ao nosso coração hoje. A grande riqueza para com Deus é o nosso comprometimento com Ele, é o nosso relacionamento com Ele. Porque afinal de contas, aonde estiver o nosso tesouro, estará o quê? O nosso coração. E nós devemos acumular tesouro aonde? Na terra. Nós vamos levar alguma coisa daqui, irmãos? Alguém vai levar carro, casa, bens, dinheiro, caderneta de poupança, títulos, diplomas? Não. Mas aquilo que você constrói e deposita na eternidade, isso vai redundar em galardão para a sua vida. É assim que a Bíblia nos ensina. Eu conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza. E também conheço a blasfêmia daqueles que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Isso aqui dava uma ministração. Pensa comigo. Será que nos nossos dias existem sinagogas de Satanás? O que era uma sinagoga? Elas vão surgir onde? Quando o povo foi levado para a Babilônia, eles não tinham mais acesso ao templo, e para não perder o vínculo, o relacionamento com Deus, o que a gente pode fazer? Vamos construir aqui um prédio, vamos levantar uma construção aqui, engenheiro, vamos levantar uma construção aqui, e nós fazemos desse ambiente um lugar de estudo da palavra, onde nós podemos fazer as nossas orações, onde podemos cultuar o Senhor. Então a sinagoga era o lugar onde eles estudavam a palavra, e faziam suas orações, faziam seus louvores ali, cultuavam a Deus. Uma espécie de uma congregação, uma extensão da igreja que seria o templo. Deu para entender? Então a sinagoga era um lugar de adoração, de ensino e de orações. Jesus vai comparar os judeus daquela época, falou, eles não são judeus. Eles são sinagoga do diabo. E isso é muito significativo, sabe por quê?
Porque tem muita gente equivocada com Deus, pensando que tem servido a Deus, quando na verdade não. Existe muita inversão de valores no nosso meio. Existe muito equívoco no nosso meio. A Bíblia chama isso de fermento. E diz para mim e para você que um pouquinho dele já é o suficiente para estragar a massa toda. A dona de casa que vai fazer o bolo, que vai fazer lá o pão, sabe disso. Se ela errar na medida do fermento, zangou. É ou não é assim? Já perde a receita inteira. Essa geração de judeus que ali estava, eles blasfemavam da igreja. Eles se colocavam contra a igreja. É com temor que eu vou dizer isso para vocês aqui. Existe um grupo dissidente, que seja por uma razão ou por outra, saiu daqui. Quando eu digo daqui, eu estou me referindo à igreja como um todo. E fizeram de outros meios uma sinagoga, uma plataforma através do qual eles passaram a criticar o povo que aqui dentro está servindo ao Senhor. Já ouviu falar dos desigrejados ou não? Já? Irmão, a quantidade de pessoas que estão lá fora falando mal de nós que estamos aqui dentro é indescritível, é muita gente. E a maneira com que a Bíblia apresenta esse grupo de dissidentes que hoje blasfema da ceia, que hoje blasfema do dízimo, que hoje blasfema de ofertas, que hoje trata a igreja como uma instituição religiosa, que hoje chama a igreja de sistema, fere, machuca, persegue, calunia, ofende, coloca em um mesmo balde ou em um mesmo cesto todas as pessoas, nivelando todo mundo por baixo, rasteiro. Desmerecem tudo o que até hoje foi construído, foi edificado com muito suor, sangue e lágrimas. Eu conheço a blasfêmia desses que se dizem judeus e não são. Antes eles são sinagoga de Satanás. Que Deus nos guarde. Que Deus nos abençoe. Que Deus guarde o nosso coração, que Deus guarde a nossa consciência, que o Espírito de Deus tenha toda a liberdade para continuar ministrando na mente e no coração de cada um de nós aqui, nos incentivando, nos encorajando a nos mantermos firmes na presença do Senhor. Muitos dirão naquele dia, irmãos, muitos, fizemos isso, fizemos aquilo, servimos assim, servimos assado. Apartai-vos de mim. Saia de perto de mim. Eu não conheço vocês. Vocês adotaram como hábito, como prática, a iniquidade. Vocês não têm lugar no reino. E muitos verão naqueles dias, tantos outros assentados à mesa, com Abraão, com Isaac, com Jacó, e os filhos, aqueles que foram chamados para entrarem nas bodas do Cordeiro. Não, mas eu vou me casar, hoje não dá para ir. Eu comprei um campo, eu preciso trabalhar nesse campo. Me perdoe, mas eu não posso ir. Daquele dia, muitos serão lançados fora. Que Deus nos guarde. Que o Espírito Santo nos ajude. Agora, depois de apresentar algumas das credenciais, Jesus vai trazer alguns avisos inquietantes. Eu vou acelerar por causa da hora. Vocês estão me entendendo? Tá para dar um glória a Deus aí? Aleluia? Amém. Agora ele vai trazer alguns avisos inquietantes para a igreja de Esmirna. Ele vai dizer para eles assim, olha, depois de tudo isso ele vai dizer assim, agora, igreja, não tema as coisas que vocês devem sofrer.
Alguém aqui gosta de sofrer? Hã? Alguém gosta de sofrimento? Pergunta para você, durante o seu ministério, Jesus passou por momentos de sofrimento? Sim ou não? Foi traído, preso injustamente, julgado injustamente, condenado injustamente, foi flagelado, açoitado, coroa de espinhos na cabeça, foi obrigado a carregar o madeiro até o Gólgota, foi pregado, literalmente, a expressão pregação vem daí. Ele foi pregado com pregos no madeiro. Já imaginou a dor, o sofrimento, a angústia? E na cruz, a certa altura, ele vai exclamar: Deus meu, por que me desamparaste? Se Jesus enfrentou momentos de sofrimento, por que a gente não passaria por eles? Vou dizer para você, irmãos, apesar da gente orar a Deus e pedir para Deus, e é salutar, é viável que a gente faça isso, é bom que a gente faça isso, pedindo para Deus nos guardar e nos livrar dos sofrimentos, a verdade é que às vezes eles são inevitáveis. São inevitáveis. O sofrimento da perda de um ente querido, todo mundo aqui uma hora ou outra vai viver um período de luto, de dor. Sofrimento por causa de tristeza, por causa de abandono, por causa de traição. Sofrimento por causa de dificuldades, por causa de maldades. A verdade é que os sofrimentos, eles acompanham a realidade da vida. Estão aí. E Jesus vai dizer para a igreja: olha, não temas o que você tem que sofrer. Senhor, o que vai acontecer? O diabo, Satanás, ele está para lançar alguns dentre vocês na prisão, para que vocês sejam colocados à prova. Então imagine uma igreja, e alguns membros dessa igreja seriam presos e lançados no cárcere. Quem prenderia esses cristãos? Nas palavras do Senhor Jesus, Satanás. Deus concedeu a permissão para que o diabo fizesse isso com alguns crentes daquela igreja. E essa prisão tinha um objetivo descrito no texto: vocês vão ser presos para serem colocados à prova. Sabe, traduzindo essas palavras, Adriano, você está preso. Cata ele, algema, arrasta, joga para dentro do cárcere, você vai ficar aí. Passou um dia, passou 2, chegava lá o carcereiro, nega a sua fé, nega Jesus, quer sair daqui, então abandona tudo isso. Você vai ser colocado à prova. E os irmãos de Esmirna, de forma alguma, louvado seja o nome do Senhor, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, a Ele toda a adoração. Beleza. Pode pegar. Você foi condenado à morte. A tradição diz que o bispo da igreja em Esmirna chamava-se Policarpo. Policarpo foi preso, condenado à morte. E quando chegou a hora dele ser martirizado, quando chegou a hora dele morrer, o governo deu a seguinte opção para ele: você pode escolher, isso segundo a tradição, você pode escolher morrer sendo queimado vivo ou ser lançado às feras. O que você prefere? Que proposta, hein? A história diz que Policarpo vai fazer a seguinte observação: veja, o fogo de vocês pode durar até 1 hora,
passada uma hora eu estarei na glória com o meu Senhor. Mas se vocês não se arrependerem, vocês vão passar por aquilo que o Senhor declara como a condenação eterna. E o fogo que vai arder sobre vocês, ele nunca, jamais se apagará. Ok, amarra ele na estaca e põe fogo. Amarraram ele em uma estaca, fizeram ali, colocaram ali os gravetos, as madeiras e acenderam. A tradição diz que milagrosamente o fogo não chegava nele. O fogo não pegava nele. Mas o que aconteceu? O fogo não alcança esse homem, ele está no meio da fogueira e o fogo não alcança, ele não alcança. Até que um soldado vem e o perfura com uma espada. E assim ele honra a Deus com a sua fé. Os irmãos que eram lançados na prisão tinham todo um contexto do que viria a acontecer. Imagina você numa situação que você sabe, amanhã, a essas horas, eles vão colocar fogo em mim. Não é de questionar se nós seríamos firmes o suficientes. E Jesus vai dizer para essa igreja, ei, Ele vai lançar vocês na prisão. Vocês vão ter uma tribulação de 10 dias. Quantos dias? 10. Não existe um consenso absoluto sobre o que significa esses 10 dias. Alguns acreditam que eram as 10 perseguições que a igreja viria passar durante os 10 reinados de imperadores. Outros acreditam, como eu acredito, que é uma referência a um período de tempo. O certo é que não existe sofrimento ou perseguição que dure para sempre. O certo é que o Senhor está no controle de todas as coisas e que vale a pena permanecer servindo a Deus. Vale a pena guardarmos a nossa fé. Vale a pena. E depois dessas palavras e avisos inquietantes, ele vai encerrar a carta, fazendo as suas promessas maravilhosas. Ele diz assim para a igreja: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Permaneça fiel. Continue fiel. Olha, saiba que depois de tudo isso que vocês vão viver, de tudo isso que vocês estão enfrentando, existe uma promessa gloriosa da parte do Senhor para a sua vida. Seja fiel. Fidelidade, uma virtude que qualifica qualquer um de nós aqui, uma qualidade que nos coloca na posição de sermos abençoados. Você quer ser abençoado? Seja fiel, em primeiro lugar, a Deus. Quer ser abençoado? Seja fiel a tua esposa, seja fiel a teu marido, seja fiel a teus filhos. Filho, quer ser abençoado, quer ter uma vida longa sobre essa terra, seja fiel aos seus pais, seja fiel aos seus irmãos da igreja, seja fiel no seu trabalho, seja fiel. Oh, como é gostoso você encontrar essa qualidade. Como é maravilhoso você encontrar alguém que vive num contexto de fidelidade. Contra você não cabe acusação, contra você não cabe dedo apontado, porque por maior que ela seja, uma hora a verdade vem à tona, e todos hão de ver que você, durante a sua existência, durante a sua vida, permaneceu fiel, fiel aos seus princípios, aos seus propósitos, acima de tudo, fiel ao Senhor. Seja fiel, mas fiel até que ponto? Fiel até que as coisas aconteçam do jeito que eu quero? Fiel até o momento que tudo esteja ao meu favor? É isso que ele diz? Não. Seja fiel até o fim. Ei,
Seja fiel até o fim, até a morte. Sabe, essa palavra morte, ela tem o hábito de assustar muita gente. Alguém gosta de falar de morte aqui? Eu lembro quando eu ia na casa da minha avó e do meu avô, quando eles ainda eram vivos, e surgia ali o assunto ali, porque fulano morreu. Para de falar disso. Não, muda de assunto. Atrai. Esse negócio de morte atrai. Se isso aí pegar... As pessoas têm uma aversão a falar da morte. O salmista diz assim, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A questão é se estamos preparados para ela. Ela é uma realidade, irmão. Talvez uma das maiores verdades, olha só como que parece contraditório. Talvez uma das maiores verdades da vida é que a morte é real. E se o Senhor não vier nos buscar até que ela chegue, ela vai nos levar. Mas a Bíblia diz que um dia ela já não mais existirá. Junto com Satanás, as bestas que a gente vai estudar mais à frente, junto com os iníquos, ela também será lançada lá no lago de fogo e de enxofre. E nós que permanecemos fiéis até o fim, nós viveremos para todo sempre com o Senhor. Existe uma promessa, a promessa da primeira ressurreição, para aqueles que se mantiveram fiéis a Deus. E com Ele, nós viveremos para todo sempre. Seja fiel até a morte. Para você que for fiel até a morte, mais uma promessa, eu vou te dar a coroa da vida. João usa nessa passagem uma analogia a algo que acontecia no seu tempo. Haviam práticas desportivas, competições desportivas, e o vencedor recebia uma coroa de louros. Essa coroa de louros, com o passar do tempo, louros, folhas, já viu aquela imagem? Aquelas folhas vão murchar, elas vão cair, a coroa vai se deteriorar, vai deixar de existir. O que ele está dizendo para a igreja é o seguinte: para você que for fiel até o fim, existe uma coroa que só o Senhor Jesus pode dar. E essa coroa, ela é incorruptível. Ela não é de louros, ela é a coroa da vida. E ele conclui dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esteja atento à palavra que o Senhor está trazendo à sua vida hoje. Ele diz assim, para fechar, que o vencedor, de modo algum, sofrerá dano da segunda morte. O vencedor, de modo algum, vai sofrer dano da segunda morte. Lá fora, morrer pela fé, morrer por Cristo, viver para Cristo, morrer por Cristo, pode parecer loucura. Pode parecer que quem está disposto a entregar a sua própria vida em defesa do Evangelho, na verdade seja um perdedor. Olha aí, foi na igreja todo domingo, tomava ceia, vivia pelas ruas cantando aí esses coros, esses hinos, vivia aí batendo de porta em porta, Jesus te ama, ao fim dela, morreu. Morreu por causa da fé dele, morreu por causa da fé dela. Do que adiantou tudo isso? Então, aos olhos do mundo, o vencedor pode ser visto como um perdedor, mas aos olhos de Deus, ele é visto como um servo bom e fiel, e que vai ouvir naquele dia: sejam bem-vindos, benditos de meu Pai, entrai e tomai posse do reino que vos está preparado. Esse que vencer, o que se mantiver fiel até o fim, não vai sofrer o dano da segunda morte, amém? Que Deus possa encontrar em nós hoje, diante disso que nós ouvimos, que nós compartilhamos aqui, que Deus possa encontrar em nós hoje uma mesma disposição como esses irmãos de Esmirna,
uma fidelidade de permanecermos diante do Senhor, na presença do Senhor, até o fim. Uma disposição de estarmos prontos a encararmos a vida, as perseguições, os desafios, de mãos dadas com Cristo. Que da nossa boca, saiam palavras de gratidão, de agradecimento, por tudo o que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado, na história de cada um de nós aqui. Ei, e para encerrar, guarda isso, existe uma promessa, que Deus preparou uma coroa, chamada coroa da vida, para cada um de nós. Amém? Fica de pé, nós vamos orar. Alguém tem alguma pergunta para a gente encerrar? Alguma observação? Amém. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado por este dia. Obrigado por este momento que o Senhor nos permitiu de estarmos juntos aqui. Estarmos na sua presença, ouvindo a sua voz. Obrigado. Obrigado pela ministração do Espírito Santo ao nosso coração. Ajuda-nos nos desafios da vida, Pai. Guarda cada um de nós. Que diante dos momentos de perseguição, nós nos lembremos de que o Senhor está conosco, de que a boa mão do Senhor nos guarda e nos conduz. A nossa decisão hoje, como diz o salmista, é depositarmos a nossa vida, a nossa família, a nossa história, lá no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, onde podemos descansar, confiados no cuidado, no amor e na proteção do Senhor com a vida de cada um aqui. Abençoa os meus irmãos, que eles tenham uma continuidade de semana abençoada na Tua presença. Continue a guardá-los, a protegê-los. Leva-nos de volta para casa agora em paz, em segurança. E que a boa mão de Deus esteja sobre nós em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus os abençoe.